Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal da Tá Voando? Aqui é o professor Juan e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de história. O nosso tema da aula de hoje vai ser a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. Como os nomes deles se divergem um pouquinho, vocês vão entender que é justamente uma questão apenas de perspectiva. Se você está olhando de fora de Minas Gerais, você chama de Conjuração Mineira. Se você está olhando de dentro de Minas Gerais, uma perspectiva histórica, você apelida de Inconfidência Mineira, tá? Mas vamos à nossa aula de hoje. Minas Gerais, província na colônia brasileira, era conhecida como a cidade do ouro, né? Desde ali da revolta de Vila Rica, como vocês já viram na aula passada. Minas Gerais tem sido um local onde tem chamado a atenção de pessoas do mundo inteiro com a oferta e a chance de se tornar uma pessoa muito rica através das lavras de ouro. Beleza, Juan, isso aí a gente já sabe, todo mundo esperto, a gente viu. Ok, só que vocês têm que entender também que o ouro, assim como o petróleo e outros bens finitos, ele acaba. Não importa se tem muito ouro nessa região. Se você começa a escavar e a retirar ouro demais dessa própria região que você está fazendo a escavação, em algum momento esse ouro vai acabar. E quando esse ouro acaba, as consequências que tinham na economia local do ouro, isso a gente já sabe que acontece. Bom, quando acontece ali essas consequências do esgotamento das lavras de ouros, Minas Gerais está em seu pico de lavração. O que significa, Juan? Gente, é assim. Minas Gerais produziu tanto ouro, mas tanto ouro, que inclusive ela é tida até hoje como um local, a cidade dourada, né? Os portugueses gostavam de se referir à província de Minas Gerais como a grande cidade do ouro. Então, quando você tem uma sociedade completamente baseada nesse consumo aurífero de venda de ouro, de troca por ouro, pra vocês terem ideia, o mercado não trabalhava mais com escambo. Você comprava as coisas através de gramas de ouro. Você vai comprar, sei lá, 1 quilo de carne, é 1 grama de ouro. Você vai comprar um animal de lavração, você vai gastar 2 gramas de ouro. Você vai comprar um escravo para te ajudar a trabalhar na lavoura, ou mesmo para trabalhar ali na extração do ouro, você gasta ouro. Tudo em volta do ouro. E quando esse produto, que é a base da economia, começa a faltar, a coisa começa simplesmente a desandar. O ouro vai ficar muito mais valorizado e a coroa portuguesa vai começar a estranhar por que não está vindo mais tanto ouro assim da cidade. Porque hoje nós temos uma noção ambientalista completamente realista no que se pensa em relações a recursos finitos naturais, como ouro, prata, cobre, petróleo, entre outras coisas. Nós sabemos que tem que haver uma responsabilidade na extração desses materiais, porque eles acabam e a consequência disso, se você se baseia nessa economia mais tarde, é severa. Nessa época não havia esse tipo de pensamento, as pessoas simplesmente achavam que o ouro nunca acaba. Mesmo já tendo percebido que essa situação ela não é a mesma em outros locais do mundo. Como o Brasil era tido como a terra do Éden, um local das riquezas, como a terra do futuro, talvez os portugueses tivessem acreditado que aqui o ouro nunca acabaria. A mesma história se repete aqui em Cuiabá e em outras cidades que tiveram linhas auríferas, tá? Mas de Minas Gerais é como tem a maior quantidade de extração de ouro e maior quantidade de mineiros e mineradores, principalmente, nós temos ali também uma maior concentração da extração. Como que Portugal então vai se relacionar com essa cidade que antes rendia 40 toneladas de ouro ao ano, agora está rendendo 10? Ela vai começar a apertar ainda mais os impostos sobre a extração do ouro. É de se esperar o quê? Bom, Juan, já que a extração do ouro não está indo tão bem assim, eles vão dar uma aliviada no imposto, né? Não é bem assim. Na verdade, a situação é justamente o contrário. Lembra que eu falei que tinha o quinto, onde 5 barras de metal fundidas pela coroa portuguesa, uma ficava para a coroa? Então, esse imposto continua valendo e agora a coroa portuguesa vai decretar ainda por cima a derrama, que significa, quando você fica devendo essa uma barrinha de ouro para a coroa portuguesa, ela pode cobrar na próxima vez que você for levar lá. Então imagina assim, você ficou devendo uma barra de ouro, e agora você na sua extração, você apenas conseguiu o suficiente para 2 barras de ouro. Problema seu, essas 2 barras de ouro são para a coroa, porque você tem que pagar o que estava devendo e você tem que pagar o imposto dessa nova fundição. Toda essa situação vai deixar a elite local muito descontente, principalmente porque nós temos ali agora em Minas Gerais o exemplo da libertação dos Estados Unidos. Ali nós já começamos a perceber como os ideais iluministas começam a adentrar dentro das elites locais. Então vai começar a se articular ali
um movimento para tentar surgir em uma independência, não do Brasil, mas da província de Minas Gerais. A situação começa a piorar mesmo é quando o capitão ou o governador da época da capitania, que era o Furtado de Mendonça, decreta que se a pessoa não tem como pagar isso em forma de ouro, vai ser confiscado os bens por meio de polícia. Ou seja, você é um minerador, você construiu ali uma vidinha mais confortável do que você tinha antes. Você agora tem uma fazendinha, você tem uma casa, você tem as suas mobílias, né? Até mesmo se você tiver muito bem de vida, alguns animais de cultivo, como uma cabeça de boi, um cavalo, esse tipo de coisa. Agora a questão é, se você não pagou imposto, ele vai na sua casa pegar esses bens à força. Olha, você está me devendo aqui, sei lá, o equivalente a 1 quilo de ouro. Eu vou levar embora um pedaço da sua produção agrícola, vou levar embora esses animais que você comprou e essa parte da mobília também para pagar esse imposto que está me devendo. Isso vai gerar um certo desespero dentro da população mais comum, mas principalmente a população rica, a elite mineradora, vai olhar isso com olhos assim, tipo, olha, a situação aqui está muito parecida do que os Estados Unidos estavam passando lá no norte. O que a gente pode fazer? Eles começam a articular quase como se fosse mesmo um círculo pessoal, um grupo de pessoas onde somente pessoas da elite local estavam presentes. No geral, quem vai ocupar os cargos dentro desse círculo secreto, dessas pessoas que estão iniciando uma conspiração contra a coroa portuguesa, são pessoas da elite. São pessoas da elite militar, são pessoas da elite mineradora, da elite cafeeira, da elite, toda elite que você pode imaginar, até da administrativa, está ali mexida nesse sentido. Agora tem um cara, que esse é o único quebrado do rolê, ele é o único quebrado que faz parte desse círculo agora conspiratório, que você muito provavelmente deve ter ouvido falar dele, que é o José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como o Tiradentes. Sim, aquele feriado que nós temos, que se faz referência ao Dia da República, né, o feriado Tiradentes, ele começa a se organizar junto com esse pessoal aí que trabalha com uma ideia conspiratória. Ele recebe esse apelido porque ele fazia uma profissão que era o alfero ou dentista. Essa profissão hoje ela é muito mais bem respeitada, né? As pessoas realmente têm um grande apreço pelos dentistas, mas na época, por ser uma profissão que trabalha manualmente, que tem que botar a mão na massa e principalmente atendia mais as camadas populares do que as pessoas do alto garbo e da alta elegância, era tido como uma profissão de gente pobre. Então, o Tiradentes, ele se envolve por conta disso, porque o pai dele o instruiu, ele tinha muita leitura sobre iluminismo, leu John Locke, leu Adam Smith, todos aqueles pensadores iluministas que vocês já estão carecas de saber, e por isso ele foi aceito dentro desse círculo social. Só que a grande questão é, o Tiradentes, ele vai apresentar uns objetivos um tanto quanto singelos. Os elitistas, né, essa elite cafeicultora, elite mineradora, elite administrativa da colônia, vão achar esses objetivos muito possíveis por eles serem singelos, que é basicamente transformar a capitania de Minas Gerais em um país independente, proclamar uma república nessa província, criar a Universidade de Vila Rica, e aí vai entrar uma discussão que inclusive mais tarde vai gerar o fim da Inconfidência Mineira antes mesmo dela acontecer, que é a discussão sobre a liberdade dos negros escravizados. O Tiradentes, ele tinha negros escravizados, só que principalmente a ideia dele era que a situação acabasse, porque ele reconhecia em si um sujeito que não precisava disso, ele herdou os escravos do pai, então ele mantinha para si porque era um bem de valor. Agora, ele sabia que talvez não seria necessário, e com certeza não era, para que a República de Minas Gerais desse certo, haver negros escravizados ainda. Até porque os Estados Unidos, ele tem essa grande contradição. Os pensadores iluministas acusam os Estados Unidos por ainda manter escravos negros ali mesmo depois da independência do país. Então o Tiradentes pensa já à frente do seu tempo e fala assim, olha, nós temos que também libertar os escravos. E aí a elite agricultora, aquela que tinha grande massa de negros escravizados e também parte da elite mineradora, fica com o pezinho atrás, fala, olha, como assim, sabe? Não, calma aí, né? Não vamos fazer isso não, vai causar um conflito aqui. Assim, os escravizadores, eles têm sempre um discurso muito, muito maluco quando vai negar que a escravidão é uma coisa horrorosa. Qual que vai ser o discurso ali, então, das pessoas que fazem parte dessa elite? Principalmente,
eles falavam que os negros, quando fossem libertos, eles iam pegar em armas, matar a elite branca e declarar que Minas Gerais é agora um estado, um país negro, como aconteceu no Haiti. Só que nós sabemos muito bem que as relações e a subjugação dos negros no Brasil ela é muito mais violenta, não haveria condições sequer desses negros escravizados talvez fazerem essa rebelião. Principalmente porque Minas Gerais tem um número muito menor de negros escravizados do que havia, por exemplo, na Bahia e com certeza do que no Haiti. No Haiti, quando há a Revolução do Haiti, tem cerca de 92% da população é negra. Já em Minas Gerais, beirava ali os 70%, 80%, sendo que desses 80%, 40% eram mulatos. Eles tinham algum pai, a mãe, que eram brancos, ou mesmo indígenas. Então, a situação cultural não é bem assim como a elite diz. Isso não impede dessa elite cafeicultora, essa elite mineradora, denunciar a Inconfidência com medo de que, quando fosse declarada, ela desse certo e, principalmente, fosse prejudicada. Por fazer parte dessa elite tão fechadinha, elite administradora, elite mineradora, essa elite, de fato, da província, vai sobrar para quem, então, a punição por ter conspirado contra a coroa? Para o mais pobre, para o Tiradentes. Todos os participantes da conspiração sofrem penas leves, como prisão domiciliar, alguns pagam uma multa ou são enviados para outro local, sabe? São penas menores. Ninguém perdeu a vida nesse negócio, a não ser o Tiradentes. Por ele ser pobre, filho de Zé Ninguém e não ter grandes bens, ele vai sofrer toda a culpa da conspiração. A coroa portuguesa vai pegar ele para Cristo, vai condená-lo em praça pública, vai enforcá-lo e depois vai esquartejá-lo, espalhando o pedaço dos seus corpos ali por toda a província de Minas Gerais. Esse episódio vai causar uma grande repulsa na população, principalmente porque Tiradentes era um cara muito bem quisto pelos seus populares, e principalmente porque ele foi o único que sofreu tal punição. Os outros que participavam também, por serem parte da elite, não sofreram essa pena. Mais tarde, quando a República Brasileira vai começar a ser articulada e efetivamente declarada, as pessoas vão olhar em Tiradentes um exemplo. Olha, esse cara aqui, ele faz parte do povo brasileiro, ele morreu por uma república muito antes da gente conseguir torná-la realidade. Então eles pegam um exemplo de Tiradentes e transformam nesse exemplo de um sujeito republicano, popular, que fez parte de um movimento que foi traído principalmente por essa elite administrativa, que parte dela eram filhos de portugueses. Então as situações começam a se juntar. A Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, ela é marcada até hoje como um evento histórico brasileiro de grande importância, porque ela vai ter os inícios ali do pensamento republicano, ela vai trazer para a pauta finalmente a ideia da liberdade do povo negro escravizado, e simplesmente ela vai ser um modelo a ser seguido no futuro, lá em 1892, quando começam a se articular o grande processo de transformar o Brasil em um país republicano. Tá? Fazendo um resuminho aqui para a gente fechar a nossa aula. Primeiramente, o que leva à Inconfidência Mineira? É um arroxo tributário que a coroa portuguesa vai impor sobre a colônia, sobre a província de Minas Gerais, principalmente porque os veios de ouro, está acabando o ouro da cidade, está se esgotando o ouro das minas de Minas Gerais. Segundo motivo, Minas Gerais, na verdade, ela era uma grande capital ali de turbulência. Você tinha uma situação em que os intelectuais paulistas e mineiros eram aqueles que maior se destacavam dentro do cenário brasileiro, por assim dizer, porque principalmente os portos de Minas, da Bahia e de São Paulo é onde chegava a maioria dos imigrantes. Então, toda essa região, ela também é importante porque você tem ali uma presença de intelectualidades muito grande. Terceiro, em termos de motivo, em termos de sucesso, em termos de importância, talvez a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira não seja nem assim a mais relevante, porque teve outras revoluções, como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1816, foram muito mais bem sucedidas. Mas a Inconfidência Mineira, ela tem um legado muito importante, que é o ideal republicanista e principalmente a criação desse Marte, que vai ser o José Joaquim Xavier, que é o Tiradentes. Quarto, o Tiradentes ele só sofreu essas consequências porque ele fazia parte ali de um grupo que não era muito bem quisto tanto pela colônia quanto
pela elite, né, que era esses ideários, esse pessoal, pensadores iluministas que faziam parte das camadas mais pobres. Ou seja, ele pagou o pato, principalmente porque ele é pobre. E quinto motivo, o Tiradentes ele não era o líder do movimento. A gente tem que pensar sempre isso e deixar isso bem declarado. O Tiradentes ele fazia parte do movimento, mas em nenhum momento nós temos algum documento que indica que ele era o líder da Inconfidência Mineira. Na verdade, é bem possível que ele seja apenas um pensador que foi chamado. Questão de líder nunca teve. E os objetivos que ele vai propor são justamente aqueles que vão motivar a Inconfidência Mineira, mas também em parte que vão levar ao fim dela antes mesmo de ser deflagrada. Lembrando que ele queria a independência de Minas Gerais, não do Brasil, que ele queria que Minas Gerais se tornasse uma república, que se estabelecesse uma democracia e que houvesse ali a criação da Universidade de Vila Rica. E por último, esse motivo aqui, que é o que vai levar a ser delatado e acabar com a Inconfidência antes mesmo de ela ser deflagrada, que ele procurava a liberdade do povo negro escravizado, tá? Pessoal, vou encerrar nossa aula de hoje por aqui, tá dando nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido. Um beijo e um abraço. Até a nossa próxima aula.